Olá! Neste vídeo você terá a resolução comentada de 15 questões da banca FGV sobre números reais. E assim concluirá o estudo deste tópico na preparação para o processo seletivo IBGE 2022, função recenseador. Nós vamos resolver agora questões da banca da FGV de concursos anteriores, todas de nível fundamental. Tentei organizar aqui de uma maneira em que a gente consiga reforçar aquele conteúdo que nós já vimos nos vídeos anteriores. Mas eu tenho uma sugestão para vocês aproveitarem melhor esse vídeo. Vocês vão encontrar aqui na descrição esse material em PDF. Então, se você puder imprimir e tentar resolver as questões primeiro, você vai aproveitar melhor a correção, porque depois você vai verificar apenas se ficou alguma dúvida. Um outro detalhe é que se você não estiver conseguindo resolver as questões e não tiver assistido aos vídeos anteriores, então entre e assista, está dentro de uma checklist. Vocês têm a explicação teórica desse conteúdo, que é uma preparação exatamente para resolver questões como essas. Além disso, aqui é uma oportunidade de treinar um dos itens que aparecem ali, que chama-se problemas. Dentro da teoria eu expliquei bastante coisa e resolvi alguns poucos probleminhas. Aqui nesse material você vai encontrar vários, porque a maior parte das questões envolve exatamente isso. Então também vou aproveitar para reforçar mais esse ponto do edital relacionado à resolução de problemas. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal e assim colabore para que a gente cresça e possa continuar oferecendo esse material de qualidade para vocês. Material esse totalmente gratuito. Vamos à primeira questão. Essa caiu na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis em 2019. O resultado da operação 2 mais 3 vezes 4 menos 1 é. Então o que nós temos aqui é a resolução de algumas operações básicas, poderia dizer envolvendo números inteiros. Bom, só que a regra que eu vou explicar vale para qualquer tipo de número também. E qual seria ela? É a questão de você saber que existem operações que são feitas primeiro quando você tem expressões iguais a essa. Então, se a gente pensar só nas operações que a gente priorizou aqui, primeiro viria multiplicação e divisão, e entre elas não tem prioridade, tá? Se tiver multiplicação e divisão juntos, qualquer uma delas pode ser feita primeiro. E só depois é que você faria adição e subtração. E aí isso nos ajuda demais a resolver isso daqui. Por quê? Temos aqui uma adição, uma multiplicação e uma subtração. O que eu vou fazer primeiro? A multiplicação. Então eu vou resolver primeiro esse 3 vezes 4. Então para fazer bem detalhado, porque é tranquilo, mas é bom vocês entenderem bem. Eu vou pegar o 2 e vou manter, vou fazer a multiplicação 3 vezes 4, que dá 12, e aí depois vem o menos 1. Uma outra estratégia que eu cheguei a comentar com vocês é quando você tem vários termos somando e subtraindo, você poderia juntar todos os subpositivos entre si e somar, tem sinais iguais, todos os negativos entre si, somá-los mantendo o sinal negativo, porque são iguais, e só no final subtrair. Nesse caso eu teria então 2 mais 12, que seria 14. 14 e aí negativo só tem mesmo o menos 1. Para finalmente fazer a subtração 14 menos 1, que é igual a 13. Então aqui nós já temos a resposta. A resposta está na letra A. Resultado da operação é igual a 13. Questão número 2. Essa é de um concurso de 2021. Assinale a opção que indica o resultado de 6 mais 4 vezes 5 menos 8 dividido por 2. Mais uma vez, estamos diante de uma questão onde você tem que saber a ordem de resolução das operações. Bom, já coloquei para vocês que primeiro, dentre as operações que nós estudamos, seria multiplicação e divisão, só depois soma ou subtração. Também só para chamar a atenção, caso apareça, quando houver algo envolvendo chaves, colchetes e parênteses, a gente resolve primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Então ele acaba trazendo uma prioridade. Mas não tendo, ou dentro dele você tendo várias operações, aí vale isso que eu acabei de dizer. Então vou começar aqui fazendo a multiplicação.
mas posso também fazer a divisão, porque elas estão no mesmo nível, digamos assim, na mesma ordem de prioridade. Então, vou manter o 6, e aí vou fazer aqui, quanto que dá 4 vezes 5? 4 vezes 5 dá 20. Agora aqui 8 dividido por 2. Gente, aqui nós podemos pensar de duas maneiras. Levar o sinal junto com 8, normalmente eu faço isso, e pensar na divisão não só dos números, mas também do sinal. Então, se eu pegar aqui 8 dividido por 2, dá 4. Só que menos dividido por mais, que aqui seria mais 2, dá menos. Então, chegamos nisso daqui. 6 mais 20 menos 4. Agora, embora eu pudesse fazer tudo de uma vez, eu prefiro fazer aos poucos. Então, vou fazer primeiro juntar todos os positivos, no caso, mais 6 mais 20, que dá 26. E eu juntaria todos os negativos, mas eu só tenho menos 4, então ele permanece. Para finalmente fazer a subtração, 26 menos 4, que dá 22. Então, o gabarito dessa questão encontra-se na letra B, 22. Bom, aqui nós vamos começar a resolver questão que já está um pouco mais próxima à ideia de problemas, né? Que na verdade é uma interpretação envolvendo isso daí. E aí eu vou tentar explicar com bastante calma para que você vá pegando o jeito em relação a esse assunto. Para o jantar comemorativo do aniversário de certa empresa, a equipe do restaurante preparou 18 mesas com 6 lugares cada uma. E na hora do jantar, 110 pessoas compareceram. É correto afirmar que, se todos sentarem em mesas completas, uma ficou vazia. Se 17 mesas foram completamente ocupadas, uma ficou com apenas 2 pessoas. Se 17 mesas foram completamente ocupadas, uma ficou com apenas 4 pessoas. Opção D. Todas as pessoas puderam ser acomodadas em menos de 17 mesas. E opção E. 2 pessoas não puderam sentar. Gente, apesar de ter toda essa questão de interpretação, vocês vão ver que é uma questão bem simples. Olha só, se você pensar que a equipe do restaurante preparou 18 mesas e que cada mesa tem 6 lugares, a simples multiplicação do 18 vezes 6 te faz descobrir quantos lugares disponíveis há. Então começamos por aí. E a hora que eu multipliquei 18 vezes 6, o resultado deu 108. Eu vou fazer aqui com vocês, faz parte do nosso conteúdo, treinar um pouquinho isso aí, vocês vão ver que é simples. Faça aqui a multiplicação, 6 vezes 8 dá 48, vai 4. 6 vezes 1 dá 6, com mais 4, 10. Então são 108 lugares. Não tem como fugir, na hora do concurso você vai ter que fazer essa continha mesmo. Bom, o que significa na prática? Praticamente já temos a resposta, porque ele fala que 110 compareceram. Então, só daqui você já percebe que não tem lugar para todos, que vão ficar faltando 2 lugares. E dentre os itens apresentados, apenas um vai dizer isso, né? Até teria que ser mesmo. Então vocês vão ver que a letra E fala exatamente isso, que 2 pessoas não puderam sentar. Bom, já temos a resposta, é o gabarito, mas eu quero comentar algumas coisas que vai ajudar vocês se a questão fosse por um caminho um pouco diferente. Por exemplo, se tivesse mais lugares do que pessoas, aí você teria que fazer um cálculo para ver quantos lugares sobraram, para ver se sobrava uma mesa inteira, se sobrava apenas 2 lugares, assim por diante. Então, por exemplo, por que a letra A está errada? Porque ele fala que se todos sentarem em mesas completas, uma ficou vazia. A única forma disso aqui acontecer é se ao todo tivesse, então, 17 mesas ocupadas com 6 lugares. Ou seja, se o exercício tivesse proposto que, na verdade, 102 compareceram, então o gabarito seria a letra A. Mas claro que não é, porque ao todo compareceram 110. E assim você poderia pensar todos os outros. Olha só a letra B, por que ela está errada? Se 17 mesas foram completamente ocupadas, uma ficou com 2 pessoas. Olha, a única maneira disso acontecer é se tivessem comparecido 104 pessoas. Aquelas 102 que ocuparam as 17 mesas anteriores e essas 2 que estariam ocupando a próxima. Mesma forma, a letra C está errada, porque para que fosse verdade que 17 mesas ocupadas, a outra ficaria com 4, deveriam ter comparecido 106, que também não é o caso. Olha, nada disso aconteceu. E além disso, a letra D fala que todas as pessoas puderam ser acomodadas em menos de 17 mesas. Então teria que ser menos que 102, né? Até um pouco menos que isso.
Tá? Só para vocês entenderem como é que você deve raciocinar, ou teria que ter raciocinado, se ao invés de 110 tivesse 102, 104, assim vocês estão mais preparados ainda. Mas, na hora ali do processo seletivo, o que importa é acertar a questão. Chegou na resposta, você não precisa fazer essa interpretação toda que eu fiz aqui. Só queria treinar mesmo um pouquinho com vocês. Reforço a resposta, letra E. Questão 4. Em certo concurso, inscreveram 192 pessoas, sendo a terça parte homens. Desses, apenas a quarta parte passou. O número de homens que passaram no concurso foi... Bom, nós temos que ter um certo cuidado aqui. Quando a gente trabalha essa questão de parte de algo, nós nunca vamos poder perder de vista em relação a que valor nós estamos falando. Isso vai ficar melhor explicado aqui na sequência. Então, quando ele fala que inscreveram-se 192 pessoas. E fala que a terça parte são homens, nós já podemos tirar uma conclusão aqui, com cálculo simples. A terça parte seria esse valor dividido por 3, tá? Então é bom também eu explicar isso melhor para vocês. Então, se a terça parte é o valor dividido por 3, valor total dos inscritos era 192, a terça parte é exatamente o que refere-se a homens. Então, homens seria essa referência, 192, dividido por 3. 192 dividido por 3. Bom, pegar só 1 não daria, porque ele já é menor que 3, então eu pego 19. O valor que mais se aproxima aqui seria o 6, porque 6 vezes 3 dá 18. Subtrai, sobra 1. Agora eu desço 2, e se eu jogar o 4 aqui no quociente, 4 vezes 3 dá 12, e o resultado dá 0. Então o que eu acabei de descobrir? Que são 64 homens. Continuando. Desses, apenas a quarta parte passou. Quarta parte seria dividir por 4. Mas aí vem a história da referência aqui que vocês têm que ter muito cuidado. Qual é a referência, que é o número que eu vou dividir por 4? Quando ele fala assim, desses, ele está se referindo aos homens. Ou seja, depois que eu descobri a terça parte dos homens, desse resultado, que é o 64, a quarta parte passou. Então aí eu vou ter exatamente a quantidade de homens que passaram. Que é a quarta parte de 64, que é o mesmo que 64 dividido por 4. Então, eu vou pegar aqui o 6, então eu vou usar o 1, porque 1 vezes 4 dá 4, subtrai e sobra 2. Desce o 4, e aí aqui cabe 6, porque 6 vezes 4 dá 24. Resultado, 16. Foram 16 os homens que passaram. Exatamente o que está perguntando aqui na questão. Já temos o gabarito, ele está na letra C. Questão número 5, mais uma questão envolvendo problema. Gente, vou dar uma dica para vocês, vou falar isso ainda muito durante os nossos vídeos, né, em outros conteúdos inclusive. Resolver problema é o ideal que você faça por etapas. E a primeira etapa que eu vou sugerir é que vocês leiam pelo menos 2 vezes. Às vezes a gente lê até mais. Por quê? Quando você lê a primeira vez, e aí pensando aí num processo seletivo onde tem várias matérias, você vai tentar entender a que conteúdo isso se refere, né? Do que isso está tratando. Né? Porque são tantos conteúdos possíveis. Então a gente faz uma primeira leitura um pouquinho mais despreocupado. Muito mais para entender aquilo que o exercício está propondo. Depois você lê uma segunda vez, para aí sim, com mais detalhes, perceber o que está sendo fornecido, o que ele quer e assim por diante. Né? Às vezes, ao resolver uma questão, a gente lê até 3, 4 vezes. Isso não é perder tempo, pelo contrário. Se você lê várias vezes, mas resolve uma vez só, você está ganhando tempo, na verdade. Então, olha só o que ele fala aqui. Manuel cria coelhos e seus animais ou são brancos ou são marrons. Do total dos 120 coelhos que possui, 63 são fêmeas, 50 são marrons e dos machos, 32 são brancos. O número de fêmeas marrons é... Então, quando eu li a primeira vez, eu vi que é um exercício que quer que você faça algumas subtrações, talvez alguma soma, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Vou esquematizar aqui para vocês uma das formas de resolver,
que seria separar fêmeas e machos. Acontece que das fêmeas, elas podem ser brancas ou marrons. Da mesma forma, os machos podem ser brancos ou marrons. Poderia dizer aqui, resumidamente, então, que nós temos 4 grupos: fêmeas brancas, fêmeas marrons, machos brancos e machos marrons. O que ele está pedindo é exatamente o número de fêmeas marrons. Ele quer esse valor. Bom, o que eu vou fazer aqui agora é tentar enxergar, a partir dos valores que ele me deu, o que poderia ser feito. Então, primeira informação importante: o total são 120 coelhos. Então, quando eu somar esses 4 grupos aqui, tem que dar 120. Por outro lado, se eu somar as fêmeas com o macho, tem que dar 120 também. E é por aqui que eu vou começar. Por quê? Ele me fala que ao todo são 63 fêmeas. Ora, se ao todo eu tenho 120 e 63 são fêmeas, eu consigo descobrir quantos machos, independente da cor, tá? Por enquanto. Eu vou subtrair 120 menos 63. Como é que a gente faz isso? Vamos montar aqui a continha. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Bom, 0 menos 3 aqui não daria. Então, vou ter que pegar emprestado. Esse 2 vira 1 e aqui vira 10. Então, ficou 10 menos 3, que dá 7. Aqui no segundo, na dezena, ficaria 1 menos 6. Também não dá. Pego emprestado aqui, que virou 0. E aqui, então, virou 11. E 11 menos 6 é igual a 5. Aqui zerou. Então, eu acabei de descobrir que ao todo são 57 machos. Não é o que ele me perguntou, mas já é uma informação importante. Bom, o que ele fala? Que ao todo são 50 marrons. Essa informação não vai me resolver por enquanto, porque esses 50 eu não sei se são machos ou fêmeas. Por outro lado, essa informação aqui é essencial. Dos machos, 32 são brancos. Olha só o que eu consigo descobrir agora. Quantos machos marrons eu tenho. Por quê? Se ao todo são 57 machos e eu tirar os 32 brancos, sobram os machos marrons. Então é isso aqui que eu vou descobrir agora. Seria então 57 menos 32. Continha básica aqui. 7 menos 2 dá 5 e 5 menos 3 dá 2. Então acabei de descobrir que nós temos 25 machos marrons. Mas ele perguntou quantas fêmeas marrons. Ora, mas ao todo, os marrons são 50. Então, se eu subtrair desse total de marrons os machos, sobram as fêmeas. Aqui eu não vou nem armar a continha, gente, tá tão fácil. 50 menos 25 dá 25, né? Ou seja, metade. Quer dizer, então, que nós temos 25 fêmeas marrons e 25 machos, que totalizam 50 marrons. Gente, era isso que o exercício queria, tá? Então, ele queria as fêmeas marrons. A resposta está na letra A, 25. Caso você quisesse, agora daria para saber quantas fêmeas brancas são. Só subtrair 63 menos 25, daria 38. Aí você somaria tudo e perceberia que dá os 120. Mas não precisa fazer isso, porque o objetivo já foi alcançado. Já temos aqui o gabarito da questão número 5. Questão número 6. Paulo tem R$ 72. Pedro tem R$ 5 a mais que Priscila. E Priscila tem a quarta parte do que Paulo tem em reais. A quantia em reais que Paulo tem a mais que Pedro é... Bom, li uma primeira vez aqui para ter uma noção que o exercício se referia a uma questão de você ter um valor total, um tem um pouquinho a mais que o outro. Então, vou tentar resolver isso aqui através de algumas operaçõezinhas básicas também. Então, quando ele fala, Paulo tem R$ 72, isso é uma informação importante. Só que vou colocar aqui só 72, não preciso colocar reais. Pedro tem R$ 5 a mais que Priscila. Essa informação, por enquanto, não me ajuda muito, porque eu não sei quanto Priscila tem. Então, eu vou pular essa segunda informação, depois eu volto nela. Priscila tem a quarta parte de Paulo. Opa, isso aqui dá para pensar, porque eu sei quanto Paulo tem. Então, Priscila tem a quarta parte. Já falei para vocês que quarta parte é o número dividido por 4. Qual número? Aquela referência que você vai pegar. No caso da referência, é exatamente o que o Paulo possui.
Então, Priscila tem o que o Paulo possui, que é 72, dividido por 4, que é exatamente a quarta parte disso. Vamos fazer essa continha? 72 dividido por 4. O 7 com o 4 dá para fazer, porque o 7 é maior, mas só que vai dar 1. Porque 1 vezes 4 dá 4, subtraindo vira 3. Aí agora eu vou descer o 2 e vou fazer aqui como 8, porque 8 vezes 4 dá 32. Zerou, a resposta é 18. Então já sei que Paulo tem R$ 72 e que Priscila tem 18. Lembra aquela informação que eu tinha pulado porque eu não sabia quanto Priscila tinha? Agora eu posso usar. Posso ver o que o Pedro possui. Porque fala que o Pedro tem R$ 5 a mais que Priscila. Ou seja, ele tem 18 mais 5. Ele vai ter, então, 23. Quase concluindo. O que o exercício está me pedindo? Quanto que Paulo tem a mais que Pedro? Se Paulo tem 72 e Pedro tem 23, o que ele tem a mais é a diferença entre esses valores. É o 72 menos 23. Vamos fazer. 2 menos 3 não tem como. Pega emprestado, aqui vira 6, aqui vira 12. 12 menos 3 é igual a 9. Aqui então eu tinha virado 6 e 6 menos 2 dá 4. Posso dizer que Paulo tem a mais que Pedro, R$ 49. E com isso já temos a resposta da questão. Ela se encontra na letra A, 49. Questão número 7. 10 árvores foram plantadas ao longo de uma mesma margem de uma estrada reta. A distância entre árvores consecutivas é sempre a mesma. A distância entre a primeira árvore e a quinta árvore é 24 metros. A distância em metros entre a segunda e a oitava árvores é D. Eu vou entender isso daqui como sendo um exercício onde eu consigo ir fazendo essas distâncias, né, através de alguns processos, algumas operações que eu vou mostrar. Embora não obrigatório, eu vou fazer um desenho aqui para ajudar a representar. Então, vou chamar aqui de árvore 1, árvore 2, tudo na mesma distância. Árvore 3, árvore 4, 5, são 10 ao todo. 6, 7, 8, 9, 10. Todas separadas por uma distância Dzinho, que ainda não sei quanto vale. Bom, vamos pegar agora as informações que nós temos aqui no enunciado. Ele fala que a distância entre a primeira árvore e a quinta árvore é 24 metros. Se eu pegar daqui até aqui, tem que dar 24. Eu só entender por que eu fiz o desenho. Muitas pessoas pensariam em dividir 24 por 5. Mas o que o desenho deixa claro para a gente? Que entre a primeira e a quinta, nós temos, na verdade, 4 vezes essa distância, né? E não 5. Então, se eu dividir 24 por 4, eu descubro quanto vale cada uma dessas distâncias, que, na verdade, é a mesma distância entre todos. Eu descubro o D. O D, então, é simplesmente 24 dividido por 4, que dá 6. No caso, 6 metros. Isso aqui praticamente resolve a questão. Por quê? Ele quer saber agora a distância entre a segunda e a oitava. Só preciso ter o cuidado de verificar quantos Dzinhos há entre o 2 e o 8. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Há 6 desses espaços entre a árvore 2 e a árvore 8. Então, na verdade, essa distância entre a oitava, entre a segunda e a oitava é exatamente 6 vezes essa distância D. Só que essa distância D nós já calculamos e deu 6. 6 vezes 6, 36 metros. Então, já temos a resposta. A distância entre a segunda e a oitava árvores é de 36 metros. Essa resposta se encontra na letra D. Questão número 8. Uma caixa de munição de certa pistola tem 1000 balas e o pente, carregador dessa pistola, comporta até 16 balas. O número máximo de pentes completos que essa caixa de balas consegue abastecer é... Bom, aqui nós temos um exercício, nós vamos resolver uma divisão, só que ela tem um detalhe que eu vou comentar ao final. Então, quando ele fala que a caixa de munição tem 1000 balas e cada pente comporta 16... Para saber o número de pentes, eu vou fazer uma divisão.
seria pegar os 1.000 e dividir por 16. Vamos fazer essa conta. Bom, se eu pegar só um, claro que não daria. O 10 também não daria, então eu vou pegar o 100. Qual o número que multiplicado por 16 daria 100 ou mais se aproximaria disso? Gente, é normal aqui, às vezes você ficar em dúvida. Então também vou dar uma dica aqui para vocês. Suponha que você fique em dúvida quanto daria. Você pode fazer aqui do lado. Por exemplo, suponha que você acha que é 5. Então você faria 16 vezes 5. Aí vê, 6 vezes 5 dá 30, sobe 3, 5 vezes 1, 5, 8, 80. Bom, primeira dica, não pode passar. Então não poderia ter passado de 100, só teria que diminuir esse valor que está aqui. Por outro lado, se você fizer 100 menos 80, vai dar 20. Essa diferença não pode ficar maior que 16. Então quer dizer que está faltando. Né? O próximo vai resolver, eu só fiz isso daqui como uma dica mesmo. Tem muita gente que tem dúvida nisso. Na verdade, então seria o 6, que é o número que não vai chegar a 100, mas cuja diferença fique menor que 16. Quando eu fizer 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 1, 6, com mais 3, 9. Subtraindo isso aqui, né, eu vou pegar emprestado aqui, para pegar emprestado aqui, aqui vira 10, aqui vira 9. Então ficou assim, 10 menos 6 dá 4, 9 menos 9 dá 0. Claro que aqui estava fácil, tá? 100 menos 96 dá 4. Agora eu desço o 0. Quando eu descer o 0, tem que achar um outro número que multiplicado por 16 dê 40 ou mais se aproxime. Vai ser o 2. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E aí aqui essa diferença vai dar 8. Bom, mas e aí? Dependendo do exercício, você teria que continuar. Né? Provavelmente você colocaria um vírgula e desceria um 0. Mas cuidado, esse é o peguinha dessa questão. Ele quer saber o número máximo de pentes completos. Se eu continuasse aqui, não ia dar um pente completo, ia dar uma parte dele. Porque ia dar um valor decimal, 62, alguma coisa. Então o segredo dessa questão é você saber que ele quer saber quantos pentes completos, mesmo que sobrem balas. Mas não o suficiente para completar mais um pente. Então, na verdade, pentes completos, 62. E ainda sobrariam 8 balas, que não é o que ele está perguntando. Então, muito cuidado com isso, tá? Número máximo de pentes completos, 62. Claro que isso vai de cada questão. Né? Isso aqui só vai ser 62 e não vamos continuar a achar parte decimal pela forma com que foi perguntado. Questão número 9. A família de Sofia pediu uma pizza que veio dividida em 8 fatias iguais. Sofia comeu uma fatia inteira e dividiu igualmente outra fatia com a sua irmã. Sofia comeu da pizza toda uma fração igual a. Um exercício bem interessante que trabalha a questão das frações que estão dentro dos números racionais. Obviamente dentro dos números reais. Bom, quando ele fala que a família de Sofia pediu uma pizza e dividiu em 8 fatias, todas elas relacionadas a essa pizza, e no final ele pergunta a fração que a Sofia comeu da pizza toda, significa que o tempo todo a referência é a mesma. Eu sei que isso pode parecer confuso para alguns de vocês, mas a ideia é sempre observar esses detalhes. Porque isso vai me garantir, por exemplo, que eu possa trabalhar todas essas frações sem me preocupar em ficar mudando referências. Vou tentar deixar isso mais claro aqui durante a resolução. Então, quando ele fala que dividiu a pizza em 8, e a Sofia comeu uma fatia inteira, então eu posso dizer que ela comeu uma parte daquelas 8 que haviam sido utilizadas na divisão da pizza, que é a minha referência. Só que ela não comeu apenas essa fatia inteira. Ela dividiu uma outra fatia, que também tinha o tamanho 8º, com a sua irmã. E ficou, claro, com uma dessas partes da divisão, ficou com a metade. Então, ela vai pegar essa outra fatia e dividir por 2. E é essa continha que nós vamos fazer. Eu vou pegar aquela fatia inteira que ela comeu, do total de fatias 8, e vou somar com essa outra fatia dividida por 2. Bom, vou começar fazendo essa segunda parte aqui, tá? Como é que eu faço a divisão? Já que a divisão vem antes da soma, né? Já falamos sobre isso. 1/8 sobre 2. Primeiro eu preciso entender que o 2 é o mesmo que 2 sobre 1. E que uma das formas de fazer divisão de frações, que é o que acontece aqui,
é manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que seria a que está no denominador. Ou seja, o inverso de 2 sobre 1, que é 1 sobre 2. Isso é uma das maneiras, tá? Quero deixar isso claro. Só que aí, ao fazer essa inversão aqui do 2 sobre 1 transformando em 1 sobre 2, a divisão passou a ser a multiplicação, que é resolvida de maneira mais direta. Numerador multiplica numerador, e 1 vezes 1 dá 1. Denominador multiplica denominador, e 8 vezes 2 dá 16. Chegamos agora numa soma de frações que tem denominadores diferentes. O que a gente faz? Tira o mínimo múltiplo comum. Entre 8 e 16. Vou fazer aqui com vocês. Como é que eu faria o mínimo múltiplo comum entre 8 e 16? Começaria a dividir pelos números primos em sequência. Se for algum deles divisível por 2, eu começo por 2. E aqui sim, os dois são. Então, se eu colocar aqui o 2, o 8 dividido por 2 dá 4, e o 16 dividido por 2 dá 8. Continua sendo por 2. O 4 por 2 dá 2, e o 8 por 2 dá 4. Continua por 2. O 2 por 2 dá 1, e o 4 por 2 dá 2. Tem que continuar, pode ser por 2 mais uma vez, 1 e 1. Quando todos ficam iguais a 1, a multiplicação desses fatores é o mínimo múltiplo comum. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, na verdade, o denominador aqui será 16. O que eu faço agora? Divido esse fator pelo antigo denominador e multiplico pelo numerador. Então, 16 por 8 dá 2, vezes 1, 2. Mesma coisa com a outra fração. 16 dividido por 16 dá 1, vezes 1 dá 1. Agora eu consigo manter esse denominador, que é 16, e fazer a soma do numerador, que dá 3. 2 mais 1. Então, Sofia comeu ao todo da pizza uma fração de 3 sobre 16. Essa resposta vocês vão encontrar na letra B. Questão número 10. Assinale a opção que mostra o maior dos números abaixo. Bom, quando nós trabalhamos com números decimais, é importante a gente observar que a comparação entre eles ocorre sempre na mesma casa decimal. Na verdade, para dizer qual número é maior, eu olharia primeiro a parte inteira. Só que acontece que aqui todos eles têm uma parte inteira igual, é 0, alguma coisa. Então o que eu faço a partir de então? Eu olho a primeira casa decimal. Se houver apenas um valor cuja primeira casa seja maior que os demais, ele já é o maior de todos eles. Então, a primeira casa do primeiro número é 5, do segundo também é 5, do terceiro é 7, do quarto é 2 e do quinto é 5. Ou seja, o maior décimo é o 7. Então, isso é suficiente para dizer que esse valor é maior que todos os outros. Não importa quantas casas eu tenho que ir para frente, não importa a próxima. Então, já temos a resposta. O gabarito está na letra C. Só que eu quero aproveitar e fazer um comentário. Suponha que não tivesse o 0,74, fosse 0,20 alguma coisa. Aí o que vocês iam perceber? Que eu teria 3 valores cuja primeira casa é 5. Tá vendo aqui? E aí, se não tivesse nenhum maior que eles, qual deles seria maior? Se eu tenho a parte decimal igual, né, na primeira casa, eu vou para a segunda. Olha, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 7. Então, desses aqui, o maior seria o 0,57, tá bom? Então, é sempre assim, olha a primeira parte inteira e compara. Se forem iguais, olha a primeira casa. Se tiverem iguais, olha a segunda, e assim por diante, tá? Mas aqui nós nem precisamos chegar a esse ponto, porque ao olhar a primeira casa após a vírgula, nós já tínhamos um valor maior, que era o 7. E aí, por isso, reforço que a resposta desse exercício é a letra C. Questão número 11. O menor número positivo n, tal que 2,34 mais 3,79 mais n, seja um número inteiro, é. Bom, eu vou repetir aqui esses valores, só para ficar melhor para eu explicar para vocês. Como que eu pensei a resolução dessa questão? Eu vou somar esses dois números decimais. Depois eu vou supor qual seria o próximo número para que chegasse ao número inteiro. Tá? Na verdade, não é supor. É que ao ter a soma desses dois, eu vou saber em relação a qual número inteiro ele está mais próximo. Aí é só fazer a diferença.
Vamos entender isso melhor. Eu vou somar 2,34 com 3,79. E aquele cuidado de colocar sempre a vírgula embaixo de vírgula. Então, nós temos aqui a soma 4 mais 9, que dá 13, vai 1. 7 com 3 dá 10, com mais 1 dá 11, vai 1. A vírgula permanece no mesmo local. E aqui 2 mais 3 dá 5, com mais 1, 6. Então, chegamos aqui, que isso na verdade é 6,13 mais n. Agora pensem comigo. Eu quero o menor valor de n para o resultado ficar inteiro. E qual é o próximo número inteiro aqui? Caso eu some alguma coisa ao n, eu vou chegar primeiro, o 7. Então tem que achar uma maneira de somar esses dois valores e o resultado ser 7. Na verdade, preciso descobrir o que falta ao 6,13 para ficar igual a 7. É só subtrair 7 menos 6,13. Que eu vou fazer aqui também. Só que cuidado. Lembra que vírgula embaixo de vírgula, o 7 em teoria não teria. Então, eu acrescento uma vírgula nele e escrevo 7 como sendo 7,00. Só para ter o mesmo número de casas e poder montar direitinho a minha subtração. Resolvendo, eu começaria aqui, 0 menos 3. Não teria como, tem que pegar emprestado para o anterior. Só que o anterior também é 0, pego para o anterior. Então, pensa aqui, o 7 virou 6. Esse 0 tinha virado 10, mas vai emprestar 1 para o próximo, virou 9. E esse primeiro virou 10. Então, 10 menos 3 dá 7. 9 menos 1 dá 8. E aqui acabou ficando 6 menos 6, que é 0. A vírgula se mantém. Então, essa subtração é igual a 0,87. O que significa na prática? Que o menor número que eu colocar aqui, que eu pudesse colocar aqui para se tornar um número inteiro, é o 0,87. Porque a hora que eu somasse 2,34 mais 3,79 mais 0,87, daria 7. Então, esse resultado aqui de 0,87, nós encontramos na letra D, que é o gabarito dessa questão número 11. Questão número 12. Márcia comprou 3 sabonetes e 2 tubos de pasta de dente. Cada sabonete custou R$ 1,40 e cada tubo de pasta de dente custou R$ 3,70. O valor total da compra foi... Esse é o exercício onde você vai fazer algumas continhas básicas, mas envolvendo números decimais. Aprendemos isso aí durante as nossas aulas em vídeos anteriores. Então, o que a Márcia comprou? Compra total aí. 3 sabonetes. Acontece que... Aliás, vou colocar aqui sabonete. Acontece que cada um desses sabonetes custou R$ 1,40. Então, ela gastou com sabonete 3 vezes R$ 1,40. Vamos fazer essa continha daqui a pouco. O que mais que ela comprou? Pasta de dente. Quantos tubos? 2, está escrito aqui. Só que cada tubo de pasta de dente custou R$ 3,70. Então, ela gastou com pasta de dente 2 vezes R$ 3,70. Vamos fazer essas continhas aqui agora. 3 vezes R$ 1,40. Eu vou fazer aqui a continha de multiplicação como se a vírgula não existisse. Então, 3 vezes 0 deu 0. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 1 dá 3, com mais 1, 4. Aí eu vou contar as casas. Nesse primeiro termo eu tenho 2 casas após a vírgula. E aqui embaixo no 3 eu não tenho. Então, ficaram as 2. Aí eu ando aqui da direita para a esquerda. 2 casas, 4,20. É o que ela gastou com o sabonete. Vou fazer a mesma coisa com a pasta de dente. 2 vezes R$ 3,70. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Tem 2 casas após a vírgula no primeiro termo, no segundo nenhuma. Então, mantém as 2. Direita para a esquerda, eu ando 2 casas. Deu 7,40. E ela comprou apenas isso. Então, qual foi o valor total da compra? 4,20 mais 7,40. Vírgula embaixo de vírgula, vamos fazer a soma. Aqui deu 0, 2 mais 4 deu 6, mantém a vírgula. 7 mais 4 dá 11. Então, deu 11,60. Esse gabarito vocês vão encontrar aqui na letra A, 11,60.
Questão número 13. Marcela comprou 2 kg de feijão a R$ 8,90 kg e 5 kg de arroz a R$ 4,85 kg. Marcela pagou com a nota de R$ 50 e recebeu de troco a quantia de... Bom, nós vamos resolver essa questão de uma maneira parecida com a que resolvemos a questão número 12. Nós vamos calcular primeiro o valor total que ela gastou com essa compra e depois, se eu subtrair esses R$ 50 que ela utilizou do valor gasto, é o troco. Tá? Só vai ter um passo a mais. Então vamos lá. O que ela comprou? Ela comprou feijão, só que ela comprou 2 quilos, onde cada quilo custa R$ 8,90. Então ela gastou com feijão 2 vezes R$ 8,90. Vamos fazer isso aqui daqui a pouco. E ela também comprou arroz. Só que arroz ela comprou 5 quilos. 5 quilogramas, tá? Não preocupa com essa questão de unidade, vamos ter mais à frente uma aula sobre isso. Mas aqui isso não ia fazer muita diferença pra gente, bastava ver que a unidade não mudou. Então, cada um desses quilogramas é 4,85. Como ela comprou 5, então 5 vezes 4,85. Temos que fazer esses cálculos. Então, primeiro, 8,90 vezes 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 9 dá 18, vai 1. 2 vezes 8, 16. Com 1, 17. Nós temos aqui 2 casas no primeiro termo da multiplicação e nenhuma no segundo. Então, mantém as 2 casas, direita para a esquerda, a vírgula vem aqui. Ela gastou 17,80. Se quiser colocar o símbolo de reais, pode, mas aqui nem precisaria. Em relação ao arroz, 5 vezes 4,85. Vamos multiplicar 4,85 por 5. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 8 dá 40, com 2, 42. 5 vezes 4, 20, com 4, 24. 2 casas no primeiro valor, no segundo nenhuma. Então, anda 2 casas aqui da direita para a esquerda, deu 24,25. Então, qual foi o valor total que ela gastou? 17,80 mais 24,25. Vamos fazer essa continha. Vírgula embaixo de vírgula. Somando 0 mais 5 dá 5, 8 mais 2 dá 10, desce-se o 0 e leva 1, vírgula. 7 mais 1, 8, com 4, 12, vai 1. 2 mais 1, 3, com mais 1, 4. Então ela gastou ao todo 42,05. Falta só calcular o troco. Como ela usou a nota de 50, o troco é 50 menos isso. E agora é uma subtração. Vírgula embaixo de vírgula. 50 não tinha? Então a gente cria aqui uma vírgula, 0, 0, para igualar as casas. Bom, 0 menos 5 não dá. Teria que pegar emprestado para o anterior. Mas ela é 0, pega do anterior. Mas ela é 0, pega do 5 que vira 4. Esse 0, em teoria, virou 10. Só que ele vai ter que emprestar para o próximo. Então, na verdade, ele virou 9 e o próximo virou 10. Mas ele tem que emprestar para o próximo. Então, ele vira 9 e o próximo vira 10. Bom, essa é a lógica. 10 menos 5 dá 5. 9 menos 0 dá 9, mantém a vírgula. 9 menos 2 dá 7 e 4 menos 4 dá 0. Então, o resultado aqui do troco deu R$ 7,95. Era isso que o exercício perguntava. E essa resposta vocês vão encontrar na letra A. Questão 14. Em uma farmácia, João comprou 6 sabonetes iguais e 4 tubos iguais de pasta de dente. Os preços de cada sabonete e cada tubo de pasta de dente são R$ 2,30 e R$ 4,55, respectivamente. João pagou essa compra com a nota de R$ 50. O troco que ele recebeu foi D. Bom, aqui então a sugestão é calcular quanto ele gastou com sabonete, quanto ele gastou com pasta de dente e a soma vai dar o total que ele gastou nessa compra. Se você subtrair os R$ 50 que ele deu menos o valor que ele gastou, o que sobra é o troco, que é o que ele está perguntando. Então vamos começar aqui. O que ele comprou? Primeiro ele comprou sabonetes. Só que ele comprou 6 sabonetes. E cada sabonete custa R$ 2,30. A gente chama a atenção para esse respectivamente. Tá bom? Então, quando ele fala de mais de uma coisa e coloca uma sequência e põe respectivamente,
primeiro valor é do primeiro a qual ele se referiu e o segundo valor é em relação ao segundo ao qual ele se referiu. Tá? Então aqui eu já concluo que o sabonete foi 2,30. Como ele comprou 6, 6 vezes 2,30. Além disso, ele comprou pasta de dente. Mas ele comprou 4 tubos. Cada tubo custava R$ 4,55. Então vamos fazer essas multiplicações e descobrir quanto ele gastou com essa compra ao somá-los no final. Então vou pensar em sabonetes primeiro. 2,30 vezes 6. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 3 é 18, vai 1, 6 vezes 2, 12, com 1, 13. Então ele gastou R$ 13,80 com sabonete. Pasta de dente, 4,55 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20, desce o 0 e vai 2. 4 vezes 5, 20, mas soma os 2 dá 22. Coloca o 2 e sobe outro 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Duas casas. Então deu R$ 18,20. Mas o total que ele gastou nessa compra é a soma dessas duas coisas. R$ 13,80 mais 18,20. Somando 0 mais 0 dá 0, 8 mais 2 dá 10, leva 1. 8 mais 3 dá 11, com mais 1, 12, vai 1. 1 mais 1 dá 3. Então ele gastou ao todo R$ 32,00 redondos. Essa aqui ficou fácil. Ele pagou com a nota de 50. Mas na verdade ele gastou 32, eu nem preciso pôr o 00, é só subtrair 50 menos 32. Aqui vira 4, aqui 10, 10 menos 2, 8, 4 menos 3 dá 1. O troco foi R$ 18,00. Esse resultado vocês encontram na letra A, gabarito da nossa questão. Antes de resolver essa questão, quero convidá-los a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. O Gabriel entra em uma lanchonete com R$ 80,00 para comprar sanduíches e sucos. Cada sanduíche custa R$ 13,50 e cada suco custa R$ 5,60. Gabriel compra a maior quantidade possível de sanduíches com os R$ 80,00 e com o que sobra compra a maior quantidade de sucos possível. Ao final, Gabriel ficou com. Aí vocês têm as opções. Bom, esse exercício ele tem assim, um pequeno grau de dificuldade quando ele não te fala quantos sanduíches e quantos sucos comprou. Então, o que se considera ser a maior quantidade possível? O maior valor inteiro que você consegue ao dividir o valor que ele tem pelo valor de cada unidade do produto. Não ficou claro? Vou explicar melhor. Primeiro, ele vai comprar a maior quantidade possível de sanduíches. Então, tem que descobrir quantos sanduíches ele consegue comprar. E aí, como é que eu faço isso? Bom, se ele tem R$ 80,00 e cada sanduíche custa R$ 13,50, eu vou dividir 80 por R$ 13,50. E aqui nós vamos ter a oportunidade de relembrar também essa questão de divisão de números decimais. Vou começar por aí, depois eu vou explicando o que mais nós faremos. Então, vou montar aqui 80 dividido por 13,50. Bom, nós precisamos igualar aqui as casas. Então, para igualar, eu teria que andar duas casas no 13,50. Consequentemente, duas casas no 80, que aqui é como se a vírgula tivesse depois do último zero. Então, na verdade, para andar duas casas para a direita aqui, eu tenho que acrescentar 2 zeros. Então, na verdade, a conta que eu montaria seria assim, ó, 8.000 dividido por 1.350. Por outro lado, quando eu tenho zeros, tanto num termo quanto no outro, eu posso cortar. Então, resumindo a história, o que eu vou dividir, na verdade, é 800 por 135. Deixa eu recapitular. Primeiro eu igualei as casas e depois eu apenas eliminei um zero para tornar o cálculo menor. Bom, que valor eu vou colocar aqui que caberia dentro desses 800? Aqui vai ser o 5. E aí 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 3 dá 15, com 2, 17, vai 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Aí eu vou subtrair 800 menos 675. Bom, o zero aqui não dá, então eu vou pegar emprestado, fica 10 menos 5, que é 5.
Aqui era 10, porque eu já tinha pego emprestado, mas eu emprestei 1, virou 9. 9 menos 7 dá 2. E aqui eu tinha 8, mas emprestei 1 para o anterior, virou 7. 7 menos 6 dá 1. Então sobrou aqui 125. Gente, essa aqui é mais um exercício onde você não precisa continuar. Por quê? Ele quer saber a maior quantidade possível de sanduíches. Ele vai conseguir comprar 5 sanduíches. E vai sobrar um troco, que não é suficiente para comprar o próximo, tá, gente? Apesar daqui estar 125, né, na verdade isso aqui é 12,50, porque a gente eliminou a vírgula para fazer a continha. E com 12,50 ele não compra o próximo. Então, na verdade, eu acabei de descobrir que ele vai comprar 5 sanduíches. Mas como tem essa questão, né, de saber quanto ele gastou, a questão decimal, aí eu vou fazer a continha. Então ele gastou com sanduíche 5 vezes 13,50. Só que, gente, nós já temos esse resultado, tá? 5 vezes 13,50 dá 67,50. Eu poderia fazer de novo. Então quanto sobrou? Sobrou 80 menos 67,50. Eu já tinha adiantado vocês que é esse resto aqui, só que com a casa decimal. Sobrou 12,50. Essa é a primeira parte, tá? Falei que esse exercício era mais complicado um pouquinho. Então ele comprou 5 sanduíches, sobrou 12,50, não dá para comprar o sexto. Então ele comprou o máximo de sanduíches possível. Agora, com o que sobrou, ele vai comprar sucos. E eu vou ter que fazer algo bem parecido aqui agora. Não sobrou 12,50? Eu vou ter que dividir pelo valor do suco para saber quantos sucos ele conseguiu comprar. Vou ter que dividir por 5,60. Então vamos montar aqui. 12,50 dividido por 5,60. A quantidade de casas já é igual. Então, na verdade, eu andaria 2 casas em um e em outro. Transformaria isso aqui em 1.250 dividido por 560. Só que a mesma história. Eu posso cortar um zero com um zero para trabalhar com números menores. Eu vou, na verdade, dividir 125 por 56, que dá 2. É o que mais se aproxima. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 5, 10 com 1, 11. E aí, subtraindo aqui, 5 menos 2 dá 3. 2 menos 1 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, ele conseguiu comprar 2 sucos. Mas sobrou troco. O que ele gastou com suco, então? 2 vezes 5,60. 2 vezes 5,60 dá 11,20. Mas o que sobrou de troco, então? Sobrou o que ele tinha, que era 12,50, menos 11,20. Subtraindo, 5 menos 2 dá 3. 2 menos 1 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Sobrou de troco, que é o que ele sobrou com ele, né? R$1,30. Essa resposta está na letra C. Com isso, fechamos a correção e fechamos oficialmente o primeiro tópico do edital. Convido vocês a continuar acompanhando o canal e assim verificar os conteúdos que serão colocados na sequência. Um grande abraço.